Olá pessoal, vamos ao resumo semanal de Força de Mulher de 2 a 6 de junho. Bahar revela a Enver e Arif que a Sirin pagou os homens para que batessem nela. Fazilet descobre que suas joias foram roubadas e demite Seida e Bahar. Saltilmes, o verdadeiro filho de Seida, entra na novela e causa confusão. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Arif pergunta a Enver como a Sirin está. Enver diz que ela está melhor, que a coitada levou um susto e está muito abalada. Bahar está ali e já sabe de toda a verdade. Arif diz que a Sirin ficou chateada e tem todo o direito. Ele diz que disse para a Sirin ir sozinha. Enver diz que ele teve seus motivos, mas é bom ir com ela em outras oportunidades. Sirin chega ali e Enver diz à filha que o Arif está muito chateado pelo que aconteceu e pede que ela aceite as desculpas dele. Sirin diz: "Eu não tô irritada com o Arif. Na verdade, eu acho que ele nem deixou de ir comigo porque ele queria. Acho que alguém foi fazer pressão." Bahar diz: "Eu também tô achando isso." "Ah, Sirin, eu quase tô me esquecendo. Eu vim te entregar uma coisa." Sirin vê que é sua carteira e pergunta onde Bahar encontrou. Bahar diz que os caras que atacaram ela lhe entregaram pessoalmente, que eles estão arrependidos e todo o dinheiro da Sirin tá na carteira. Sirin fica sem graça e Bahar diz: "Tem quem pede desculpas e muda, mas tem quem diz que sente muito e continua sendo um mentiroso, malvado e traiçoeiro. Não é mesmo, Sirin?" Bahar exige que a irmã conte a ela, Arif e Enver, por que e como os caras atacaram ela. Sirin diz que já falou como aconteceu. Bahar diz que ela não disse tudo e faltou dizer que pagou os homens para que a agredissem. Enver fica chocado. Sirin se faz de vítima. Diz que só se fosse louca que iria dar dinheiro para aqueles homens a atacarem. Ela diz que isso é um absurdo e vai saindo para ir trabalhar. Enver pergunta para Bahar se isso é verdade. Bahar diz que infelizmente é sim e não suporta ver a Sirin enganando as pessoas assim. Enver fica arrasado com a descoberta. Sirin está furiosa por ter sido desmascarada. Bahar e Seida chegam à casa de Fazilet. Fazilet diz a Seida que ela está muito bonita e que sua roupa ficou ótima nela. Seida a agradece. Raif chega ali e pergunta a Seida por que ela está com aquela roupa. Seida diz que hoje só vai passar roupa e resolveu usar uma roupa diferente. Fazilet diz que ela ficou maravilhosa. Raif diz a Seida que ela parece sua mãe. Seida diz que a dona Fazilet é bonitona e quando tiver a idade dela, quer parecer tão bem quanto ela. Sirin vê a revista com a foto de Fazilet e reconhece as joias que ela está usando. Ela se relembra de quando viu Bersan e Bahar vendendo uma joia idêntica àquela para o joalheiro. Bahar continua contando sua história para Fazilet. Ela conta sobre seu reencontro com Atice. Tocam a campainha da casa de Fazilet e é uma encomenda de Raif. Raif manda a Seida abrir, que é para ela. Seida abre e ela e Fazilet vê que a encomenda se trata de uma jaqueta de oncinha. Seida fica feliz e diz a Raif que achou muito lindo. Raif diz que também, e para provocar a mãe, pergunta se ela também gostou da jaqueta. Fazilet diz que um pouco e que faz mais o estilo da Seida. Raif diz que comprou para a mãe aquela jaqueta e prefere ver duas Seidas em casa ao invés de duas Fazilets. Fazilet diz que a jaqueta é da Seida e se retira. Raif dá risada e Seida dá um beijo na bochecha dele. Ela diz que agora ele pode dizer que ela lhe deu um beijo. Sirin vai à casa de Bahar e entrega a revista de Fazilet para a irmã, dizendo que pensou dela mostrar para a senhora. Bahar pega a revista e fecha a porta na cara de Sirin. Sirin dá risada e diz: "Você vai ver." Bahar vê na revista as joias que Fazilet está usando e fica chocada. Raif pergunta a Fazilet por que ela tem tanto interesse na vida da Bahar. Fazilet diz que só ficou muito curiosa e questiona se ele acha que tem outro motivo secreto. Raif diz que acha sim, porque a conhece bem. Fazilet garante que a vida nunca nos para de surpreender e é como ficou ao saber que ele gosta da Seida. Raif ri e diz que fica pensando se a Seida tem interesse nele.
Vazilete diz que a Seida perguntou para ela se o acidente dele havia afetado outras funções dele. Raif cai na gargalhada e Vazilete também ri. No dia seguinte, Sirin vai à joalheria que Bahar e Bersan foram. Ela inventa para o joalheiro que vai se casar em breve e que seu noivo pediu que ela desse uma olhada na loja para comprar um presente para ela. Sirin pede que o joalheiro lhe mostre brincos e anéis antigos que ele tem. O joalheiro mostra para Sirin justamente as joias de Vazilete. A víbora sorri e diz: "Ai, eu encontrei." Sirin pergunta ao joalheiro quanto custa, e ele responde que é 200 mil. Sirin tira a foto das joias e inventa para o joalheiro que é para mostrar para seu noivo. Raif não para de olhar para a Seida e está cada vez mais apaixonado por ela. Sirin deixa um bilhete anônimo na casa de Vazilete com o nome dela em um envelope. Seida recebe o envelope e avisa Raif que deixaram aquilo para a mãe dele. Raif manda Seida deixar na mesa dela. Seida vai até o quarto da senhora e deixa o envelope lá em cima da mesinha. Sirin se sente muito feliz pelo que fez. Vazilete entra em contato com o médico, amigo seu, para avaliar o caso de Arda. Ela explica sobre a habilidade de Arda em montar um quebra-cabeça gigante. Animada, Vazilete chama a Seida e explica tudo para ela sobre o que o médico disse de Arda. Seida não segura suas emoções. Raif fica feliz ao ver a amada tão contente. Kismet entrega para Henry o teste de paternidade entre Murat e Saltilmes. Feliz, Seida diz a Arif que precisa falar com Henry uma coisa sobre o Arda. Henry abre o teste de paternidade e descobre quem é seu verdadeiro filho. À noite, Sirin liga para Enver e ele pergunta o que foi. Sirin pergunta se ele não vem para casa. Enver diz que vai terminar uma encomenda e já vai. Sirin diz que precisa contar algo para ele e que ele já está evitando há 2 dias. Enver responde que agora está muito ocupado. Sirin decide ir até a oficina do pai para soltar a língua. Bahar se arruma para ter que ir ao local onde Sen lhe mandará. Seida pergunta a Bahar o que ela vai fazer se o Sen se apaixonar por ela. Bahar bate na madeira e torce para que isso não aconteça. Sirin observa tudo lá de cima. Sen liga para Bahar e manda ela colocar no viva voz para que Seida e Bersan ouçam. Bahar coloca no viva voz e Sen diz a Bersan que amanhã ela volta para casa, que decidiu esquecer as dívidas dela. Bersan fica muito feliz e aliviada. Sen diz a Seida e Bahar que elas não estão livres dele e está esperando a Bahar. Ele diz a Bersan que o castigo dela será ficar com o pai dele, que a partir de agora o pai dele morará com ela em sua casa. Bersan fica chocada e Sen desliga o celular. Seida diz a Bersan que agora ela vai ter que morar com o velho. Sirin ouve tudo e Seida deseja boa sorte para Bahar no evento. Sirin volta para seu apartamento, vai até a janela e vê Sen esperando Bahar. Ela se recorda quando Enver apresentou os dois. Sirin vê Bahar entrando no carro de Sen e fica suspeitando. Já no carro dele, Sen diz a Bahar que ela está muito bonita e pergunta se ela não o acha bonito. Bahar não diz nada e nem olha para ele. Sirin chega à oficina de Enver e diz que ele está na oficina só para não ir para casa e ver ela. Ela diz que ele acreditou em tudo que a Bahar disse. Sirin diz que a Bahar é também uma traiçoeira e mentirosa. Enver, revoltado, diz: "Ela é uma traiçoeira e mentirosa? Com quem ela se envolve? O que ela faz? Ela sempre está em casa cuidando dos filhos." Sirin dá risada e diz que a Bahar acabou de entrar no carro do Sen, agora, e não está cuidando de filho nenhum. Bahar questiona Sen para onde irão. Sen responde que irão para um evento de caridade. Bahar pergunta o que irão fazer lá. Sen diz que aquela bolsa dela não combinou com a roupa, mas tudo bem, porque trouxe outra para ela. Ele entrega a bolsa que é para Bahar usar, e nela nem precisa abrir. Sen diz que na entrada irão pedir o nome dela, e é para se apresentar como Aise Kadoglu. Sen diz que a missão dela é andar pelo evento e encontrar uma pessoa. Bahar pergunta que pessoa. Sen diz que ela estará com a mesma bolsa que ela, e então elas irão trocar as bolsas. Bahar diz a Sen que ele falando parece tudo fácil, mas acha que não vai conseguir.
Sem segura nas mãos de Bahar e diz que ela vai conseguir. Ele diz que ela vai fazer tudo isso pelos filhos dela. Bahar diz: eu faço de tudo pelos meus filhos, o que for necessário. Sem pergunta se ela mataria alguém. Bahar diz que se precisasse, sim. Sem pergunta se ela o mataria, e Bahar confirma. Saretin pergunta a Bersan se na casa dela tem sol. Bersan responde que só durante o dia. Seida vê Arda montando o quebra-cabeça e fica muito orgulhosa. Doruk diz a Seida que contou para seus amigos que o Arda é muito rápido para montar o quebra-cabeça. Nissan pergunta o que eles disseram. Doruk diz que eles responderam quem era o Arda e que respondeu que era seu irmão. Seida fica emocionada e diz a Doruk que tem vontade de morder ele. Enver diz a Seida que bateu a porta da casa da Bahar, mas ninguém foi abrir. Seida diz que a Nissan e o Doruk estão ali e a Bahar vai para lá mais tarde. Enver quer saber para onde a Bahar foi. Seida inventa que ela foi para a Fasilete e que agora elas irão trabalhar à noite. Enver não acredita, mas diz a Seida: tá bom, querida. Ele sobe para seu apartamento e Seida se sente mal por mentir para ele. Nissan diz a Seida que sua mãe foi para o aniversário de uma amiga. E por que ela disse aquilo para o avô? Seida diz que anda muito confusa e está voada. Bahar chega ao evento. Ela se apresenta para a recepcionista como Aizika Noglu e sua entrada é permitida. Bahar entra no evento e tenta procurar a mulher que está com a bolsa igual à sua. Ela vê a mulher de costas com a mesma bolsa. Enver percebe que já é tarde da noite e que Bahar ainda não voltou para casa. Sirin vê o pai olhando para a janela e diz: tá esperando a minha irmã? Eu não esperaria se fosse você. Ela estava arrumada, com certeza não vai voltar cedo. A noite vai ser longa. Além disso, ela é adulta e não precisa da sua permissão. Pode fazer o que quiser. Você nem é o pai dela mesmo. Você é meu pai. Mas eu entendo pelo seu comportamento que não tá feliz por ser meu pai. Não se preocupa, tá? Porque logo você vai ficar muito mais feliz com isso. Fasilete vê o bilhete anônimo que Sirin mandou para ela e tem a foto de suas joias. Atrás da foto, Sirin escreveu: cuidado com as pessoas que recebem em sua casa. Ela também mandou o cartão da joalheria onde está as joias de Fasilete. Seida vai atrás de Henry em sua casa, mas ele não está. Quando ela está quase indo embora, vê ele chegando em seu carro. Henry pergunta o que ela está fazendo ali. Seida, animada, diz a Henry que o Arda vai ter educação especial e que agora irão resolver as coisas. Ela diz que a Bahar notou que ele é um menino especial e está muito entusiasmada. Seida diz que a Fasilete disse que o Arda é muito inteligente. Henry diz: Seida, para começar, o Arda não é seu filho. Seida rebate: isso não interessa, ele é meu filho e ponto final. Você me disse que não cuidaria dele, mas eu vou dar tudo o que ele precisa, inclusive educação. Henry diz: vão tirar ele de você, e não vai demorar. Nós vamos pegar o nosso filho de volta. Seida, alterada, diz: ele não é meu filho. Henry diz: é sério? Certeza que não é? Ele pega em seu carro o resultado do exame que confirma que Saltilmes é filho de Henry e Seida. Henry afirma que ele irá vir morar com ele. Bahar fica chocada ao ver que a mulher que está com a bolsa igual à sua é Kismet. Kismet também fica surpresa ao ver Bahar ali no evento. As duas conseguem fazer a troca de bolsas. Bahar vai embora do evento sem ser vista. Enver e Sirin veem Bahar chegando ao prédio. Sirin diz ao pai que disse que ela iria voltar no carro do Sen. Enver diz que talvez a dona Fasilete tenha o mesmo carro do Sr. Sen. Sirin quer que o pai pergunte para a irmã onde ela estava uma hora daquelas. Enver se nega a fazer isso. Diz a Sirin que não é babá da Bahar e ela não é criança. Sirin diz que ele é o pai dela. Enver diz: eu sou o pai dela, mas não é porque sou o pai que tenho o direito de sair questionando uma mulher adulta. Bahar conta a Seida que tudo foi estranho lá. Seida diz à amiga que a Bersan e o Saretin foram embora já. Bahar conta a Seida as ordens de Sen. Ela revela à amiga que a mulher que recebeu a bolsa era a Kismet. Seida se surpreende e Bahar diz que não entendeu nada. No outro dia, Sirin pergunta a Bahar, diante de Enver, como foi a noite. Bahar diz que foi boa. Sirin diz que ele é um cara muito bonito. E Bahar questiona quem.
Sirin responde que o Sen e que viu eles ontem à noite pela janela. Ela diz que ele é muito fofo e pergunta quanto o Sen mede. Arif chega ali. Sirin diz a Arif que estavam falando do novo namorado da Bahar. Bahar olha feio para a bruxa. Sirin diz que gostou desse novo namorado da irmã, que ele é muito bonito e alto. Enver manda Sirin parar e confronta de onde ela tirou tanta besteira. Sirin diz que eles sempre falam do amor e conta a Arif que o novo namorado da irmã é o Sen, o cliente da alfaiataria de seu pai. Sirin diz que o Senhor Saretin é o futuro sogro de sua irmã querida. Bahar manda Sirin parar de falar besteira e não abrir mais aquela boca. Sirin diz que elas estavam sussurrando na porta e ouviu. Arif dá bom dia a eles e se retira. Bahar também sobe para o apartamento. Sirin vai atrás dela, diz que não aguenta mais não saber e pergunta se ela e o Sen estão trabalhando juntos. Ela diz que o Sen precisa ser chefe dela pelo telefone e que dava ordens para ela. Bahar diz: Sirin, olha, para, chega, porque se você não parar, eu não sei o que vou fazer. Eu tô me segurando nesse momento. Você tá me entendendo? Sirin, debochada, pergunta se Bahar quer bater nela. E se for, não se esqueça que da última vez quem apanhou foi ela. Bahar bate a porta de Seida e Sirin faz várias perguntas sobre Saretin e Sen. Seida abre a porta e Bahar pede que a amiga faça Sirin calar a boca, porque está quase dando o que ela merece. Seida fecha a porta na cara de Sirin. Bahar diz a Seida que vai estrangular a Sirin até matar ela, porque não suporta mais essa idiota. Seida estimula que a amiga quebre a cara da demônia cacheada. Bahar diz que a Sirin disse besteiras demais na frente do Enver e do Arif. Ela conta que a Sirin disse que ela tinha um namorado e que viu ela entrando no carro do seu Sen. Depois, Bahar olha a foto do filho de Seida pela primeira vez. Seida também vê a foto de Saltimes, seu verdadeiro filho, pela primeira vez também. Henry diz a Arif que não conseguiu dormir pelo menino que é seu filho de verdade. Ele conta que seu filho irá chegar hoje ali. Henry diz que o pai adotivo de seu filho nem se importou em entregá-lo desde que desse a grana para ele. Arif questiona se eles irão ficar com o Arda. Henry diz que é claro que não, que já falou com aquele homem e eles irão ficar com o Saltilmes e o Arda. Ele explica que vai dar 10 mil para esse homem para que eles continuem com o Arda. Arif fica contente e agradece pelo que Henry fez. Henry diz que tentou falar com a Seida, mas ela nem o atende porque está brava com ele. Arif diz que assim que possível irá contar para a Seida. Seida chega à casa de Fazilete e vê a senhora segurando o envelope. Fazilete vai saindo e Seida pergunta o que ela vai fazer tão cedo. Fazilete responde que vai resolver algumas coisas. Depois, Seida pergunta a Raif se por acaso ele irritou a mãe dele hoje. Raif diz que não e que ela estava bem tranquila. Seida diz que ela saiu e pareceu estar irritada. Raif diz que provavelmente ela quis sair para dar mais espaço para eles. Seida diz que ele é engraçadinho. Ela pergunta o que ele quer comer hoje. Raif diz que estava pensando em eles saírem para comerem juntos. Seida pergunta e a mãe dele. Raif diz para deixar ela. Seida aceita sair com ele e Raif pede que ela troque sua roupa. Seida pergunta por que trocaria um homem adulto. Debochado, Raif diz que seus braços também não funcionam e que perdeu os movimentos deles também no acidente. Seida diz que vai quebrar os braços deles se continuar de gracinha. Fazilete vai à joalheria e diz ao joalheiro que parece que ele tem alguma coisa que foi roubada de sua casa. Ela mostra a foto das joias. Fazilete diz que com certeza ele tem câmeras de segurança gravando o tempo todo. Bahar vai ao escritório de Kismet para falar com ela. A secretária informa que a advogada ainda não chegou. Bahar decide esperá-la. Kismet vai atrás de Sen e joga a bolsa em cima da mesa. Ela diz que ele a enganou para ir ao evento só para colocar ela frente a frente com a ex de seu irmão. Sen diz que não entendeu porque ela ficou tão irritada com essa brincadeirinha. Kismet diz: uma brincadeirinha? Acha isso uma brincadeira? Por que você mandou a Bahar? Sen diz que a Bahar faz parte de sua equipe de trabalho junto com a amiga Seida. Kismet fica chocada e Sen diz que elas foram recomendadas pela Bersan. Kismet diz: você ficou maluco, foi? Por que você está envolvendo ela nisso? Eu te falei só para usar a Bersan e mais nenhuma outra mulher.
Você não percebe que o que tá fazendo é perigoso? Sem rebate. Sabe o que é perigoso? A vida normal que você tá levando. Eu já me cansei disso. E nem quero pensar em você e no Henry. Nem diga que eu não avisei, porque a sua vida e a minha não podem se separar. Espero que saiba disso. Somos a mesma pessoa. Suas decisões são as minhas. E eu não quero me casar com o Henry. E o significado disso é que você também não vai se casar com ele. Entendeu? Kismet enfrenta Sam. Eu não sou sua marionete, entendeu? Você não controla a minha vida. Sam pergunta se ela acha isso mesmo. E Kismet, com firmeza, diz que tem certeza. Mais tarde, Kismet chega a seu escritório e vê Bahar ali. As duas entram na sala da advogada. Kismet diz a Bahar que o encontro delas ontem foi interessante. Ela pergunta por que Bahar estava lá. Bahar diz que queria fazer essa mesma pergunta para ela. Ela explica que ela, a Seida e a Bersan se envolveram em um problema muito grande de um jogo de um homem. Bahar conta que elas foram usadas como mensageiras desse homem. Kismet diz que sabe que ela não confia nela, mas pode se abrir para ela. Bahar diz que não é isso, mas ontem ficou confusa e significa que ela conhece o Sr. Sen. Kismet nega que conheça esse homem. Bahar diz que o Sen usa elas como mensageiras. Ele é alto e dono de uma concessionária. Ela diz que se ela não conhece mesmo esse homem, por que estava lá ontem? Kismet diz que há muito tempo não recebia informação. Alguém ligou e disse que tinha informações de um caso e que fariam a troca de informação e dinheiro através das bolsas. Bahar pergunta o que tinha na outra bolsa. Kismet diz que nada, que ela foi enganada. Bahar fica incrédula e Kismet pergunta se ela sabe quem é esse homem. Bahar diz que não sabe muita coisa, que ele só se apresentou como Sen e conhece o pai dele. Kismet pede que Bahar mantenha calma e pede que ela escreva tudo o que souber sobre esse tal Sen. Ela pede que Bahar não diga nada sobre esse homem para o Arif ou para qualquer outra pessoa. Bahar concorda e revela a Kismet que esse homem ameaçou seus filhos. Kismet diz que ela não tem que se preocupar e a partir de agora é ele quem tem que se preocupar em parar com isso. Bahar a agradece pelo apoio. Seida e Raif comem juntos e ela gosta do lugar. Raif diz que ela parece meio tensa e pergunta o que houve. Seida diz que já sabe quem é seu filho e que o pai dele o encontrou. Raif pergunta quem é ele. Seida pega a foto que está em sua bolsa e mostra para Raif. Raif diz que ele é muito bonito. Seida diz que é só uma criança. Na verdade, está preocupada com o Arda, porque a mãe dele está morta e o pai é um inútil. Ela diz que a mãe dele ajudou a dar educação para o menino e agora querem tirá-lo dela. Raif diz que Seida é a melhor mãe do mundo, que ela aceitou o Arda do jeito que ele é e quer continuar com ele. Seida diz que não é um carro que se devolve porque está com problema e claro que quer ficar com ele. Raif diz que mesmo que ela não ache, é a melhor mãe do mundo. Seida acaricia o rosto de Raif e ele beija a mão dela e a segura. Os dois estão cada vez mais apaixonados. Na cafeteria de Henry, Dursum chega com Saltilmes para deixá-lo. Sirin manda eles saírem porque os clientes não irão gostar. Saltilmes diz: "Não fala assim comigo, sua idiota." Sirin manda eles saírem logo antes que os clientes fiquem bravos. Saltilmes diz que o café é de seu pai e Sirin pergunta como assim. Dursum revela que esse é o filho do seu Henry. Sirin se faz de boa moça, mas Saltilmes diz que vai fazer em demitir ela. Sirin pede desculpas, diz que só não conhecia ele e como iria saber que é ele. Ela diz: "Seja bem-vindo ao café, chefinho." Sirin pede que eles entrem e que vai trazer o cardápio. Raif diz a Seida que gosta muito de quando está com ela, que ela o trata como uma pessoa normal e esquece que está em uma cadeira de rodas. Seida diz que não importa o fato dele estar em uma cadeira. Arif liga para a Seida, diz que se encontrou com seu Henry e acontece que ele conseguiu oferecer dinheiro para o pai do Arda, para que ela continuasse com ele. Seida fica emocionada e Arif diz que o Arda vai ficar com ela. Seida chora de alegria e pede para falar com o Henry. Seida diz a Henry que não sabe nem como agradecê-lo e que ele merece tudo de melhor nesse mundo. Ela diz que sempre vai agradecer ele por isso e chora de felicidade. Feliz, Seida diz a Raif que vai ficar com o Arda. Raif também fica feliz e os dois se abraçam. Enver diz a Bahar que a Sirin não deveria ter falado aquelas coisas sobre o Sen, ainda mais diante do Arif.
Ele diz que o Arif pareceu ficar chateado e não gosta de ver ele assim. Enver pergunta para Bahar de quem foi o aniversário ontem e que não entendeu isso direito. Bahar inventa que o aniversário foi na casa da dona Fazilete. Era aniversário de um dos amigos do Raif e que ela foi servir na festa. Enver pergunta se o carro que buscou ela era da dona Fazilete. Bahar mente dizendo que sim, que ela veio buscá-la. Satilmis pergunta a Sirin onde está sua mãe. Sirin diz que não sabe e ela deve estar no trabalho. Saltilmis pergunta se ela é loira e Sirin responde que não, mas ela já foi. Saltilmis quer saber se ela é bonita e Sirin responde que mais ou menos. Sirin diz a Dorsum que imagina que ele vai levar o Arda embora. Dorsum diz que não, que ele vai ficar com eles. Saltilmis diz que eles irão pagar para o menino ficar. Sirin diz que a Seida é louca pelo Arda e diz a Dorsum que ela poderia entregar até $100.000 se ele pedisse. Dorsum fica pensativo e Sirin planta ideias na cabeça do oportunista. Fazilete retorna para casa e Raif pergunta para onde ela foi. Fazilete diz que só tinha umas coisas para resolver da rua. Raif conta para a mãe que saiu para comer com a Seida. Fazilete vai para o quarto e veremos que ela recuperou suas joias. Ela vai até a Seida, que animada conta que o Henry conseguiu que o Arda continuasse com ela. Fazilete é fria com Seida e diz que elas precisam falar de uma coisa. Seida se senta e Fazilete diz que conversou com seus amigos sobre a educação do Arda e é para ela levar ele amanhã na fundação. Seida fica feliz. Fazilete pede que ela não se preocupe com a questão financeira, porque ela irá custear tudo. Seida vibra de alegria e vai abraçar Fazilete, que não permite que ela a abrace. Fazilete diz que agora ela não vai trabalhar mais em sua casa, e Seida pergunta como assim. Fazilete entrega o pagamento de Seida e diz que ela está demitida. Seida quer saber por quê. Fazilete diz que não quer mais vê-la, que não quer que ela se atreva a pisar os pés novamente ali. Seida pergunta se o Raif sabe que ela a demitiu. Fazilete diz que é claro que não, e é ela quem irá contar isso para o filho. Ela diz que vai inventar para o Raif que ela quem pediu a demissão, porque não quer que ele ache que ela é uma mãe controladora. Seida diz que ela é assim, uma mãe controladora. Fazilete diz que não deve explicações para ela, e ordena que ela confirme ao Raif que é ela quem não quer mais trabalhar com eles. Seida diz que não quer mentir para ele, e vai dizer tudo agora. Fazilete a ameaça que não irá mais apoiar a educação do Arda se ela fizer isso. Henry e Arif chegam ao café. Saltilmis abraça Arif e diz: Papai, paizinho. Dorsum diz que o pai dele é o outro. Saltilmis abraça Henry, que fica feliz ao ter o filho ali. Saltilmis pergunta se todo aquele café é seu, e Henry estranha, mas diz que é sim. Depois, a sós, Dorsum, influenciado por Sirin, diz a Henry que agora não quer mais o dinheiro e vai querer o Arda. Henry diz que eles já conversaram, mas Dorsum diz que mudou de ideia. Dorsum então pede 100 mil pelo Arda. Henry diz que isso não é uma negociação, mas Dorsum diz que acha que é, então é. Ele diz que se o Henry não pagar os 100 mil, vai levar o Arda com ele. Dorsum adverte Henry que o Saltilmis é terrível e vai embora sem se despedir dele. Sirin diz a Arif que aquele menino é um problema. Seida vai até a sala e se despede de Fazilete e Raif. Raif pede que Seida chegue amanhã cedo para tomar café com ele. Seida diz para ele não esperá-la, porque vai levar o Arda para a fundação. Raif diz que tá bom, e então fica para outro dia. Henry diz a Arif que o Dorsum não quis seguir o combinado, e agora quer 100 mil dólares. Arif fica chocado, e Henry diz que se não der esse valor, ele vai levar o Arda. Henry diz que só consegue pagar 10 mil dólares, e o Dorsum vai ter que aceitar. Seida conta para Bahar sobre sua demissão, e que vai ter que inventar para o Raif que ela que quis sair. Bahar pergunta por que ela quis demiti-la. Seida diz que acha que a Fazilete tem medo que aconteça alguma coisa entre ela e o Raif. Bahar pede que Seida fique tranquila, que pelo menos ela vai ter mais tempo para ficar com o Arda, e além disso, logo irão se livrar do Sen com a ajuda da Kismet. Seida diz que tá chateada, porque o Raif vai entender errado as coisas e pensar que ela foi embora depois do dinheiro. Bahar diz que então ela tá mais chateada pelo que o Raif vai pensar do que pela demissão. Seida diz que é como se o Raif ficasse feliz com ela lá, e por sinal, eles saíram hoje. Ela confessa para a amiga que gosta do Raif,
que ele tem os olhos lindos e que ele olha para ela. Seida diz que a vida é assim, mas não pode amar mais ninguém. Fazilete diz a Raif que a Seida ligou para ela e disse que não quer mais trabalhar ali. Ela diz que a Seida disse que amanhã ela não vem mais e talvez tenha conseguido um emprego melhor. Raif se surpreende e pergunta se a Seida disse para onde iria agora. Fazilete diz que isso não os interessa. Raif diz à mãe que se ela fez alguma coisa é bom falar porque não quer mentiras. Fazilete diz que ele está sendo ridículo. Raif vai até seu quarto e está muito chateado. Ele liga para a Seida e ela já chora ao ver a chamada dele. Seida não atende Raif e ele fica vendo as fotos dela em seu celular. Bahar diz a Arif que só queria conversar com ele sobre as bobagens que a Sirin ficou falando. Arif pede que ela entre. Bahar diz que as coisas que a Sirin disse sobre ela ter um namorado é tudo mentira e quer que isso esteja bem claro para ele. Arif diz que então tá bom. Bahar diz que jamais aconteceu algo entre ela e o Sen. Ela pergunta se ele não vai falar nada, se não vai dizer que não se importa. Arif diz: pra quê? Eu não preciso, eu não sou assim. Bahar diz que era isso que queria dizer, que não tem nada com esse homem. Arif diz: eu sei disso, eu te conheço. Bahar e Arif irão comer juntos. Bahar diz: eu cometi muitos erros e tenho consciência disso. Você tem o direito de estar bravo. Arif diz: eu não tô bravo com você. Só tô muito triste. É que me machucou te ver com o Sarp. Eu não te culpo, mas doeu. O meu mundo virou de cabeça para baixo e o meu coração despedaçou. Mas eu não fiquei bravo. Eu nunca fiquei bravo com você. Você escolheu a sua família. A Nissan e o Doruk queriam o pai deles. Fazer o quê? Eles são mais importantes que eu. Se não fosse por eles, talvez você tivesse me escolhido. Ou talvez não. Não sei, mas isso me consolava, porque eu sabia que o que você me disse um dia não era mentira. Você me amou, aquilo foi real, e eu te amei, mas o destino às vezes é cruel e infeliz. Bahar chora ao ouvir as palavras de Arif e não diz nada. No outro dia, Seida está levando Arda para a fundação e Raif insiste em ligar para ela. Seida não o atende, mas quando ela está saindo do prédio, Raif está dentro do carro esperando ela. Seida diz a ele que está meio com pressa e o Arda vai para a fundação. Raif diz que tá bom, que não vai demorar. Seida entra no carro e Raif questiona se ela pediu demissão ou se sua mãe a despediu. Seida diz que pediu demissão, que conseguiu um emprego na boate e o chefe ofereceu mais grana. Raif oferece pagar mais dinheiro, mas Seida nega porque já fez uma promessa. Raif diz que ela está mentindo e está fazendo isso para se livrar dele. Ele diz que ela conseguiu dinheiro para a dívida, conseguiu a educação do Arda e agora quer ir embora. Seida diz: Raif, você me deu as joias. Sua mãe que quis cuidar da educação do Arda, mas eu não pedi nada. Raif pergunta se ela está de consciência limpa. Seida responde que sim, e se ele falar que trocou ele por dinheiro é verdade, pois o dinheiro é importante para ela. Ela sai do carro, e Raif diz: então você não sente nada por mim? Seida se vira para ele e diz: é claro que eu gosto de você. Você é um ótimo ser humano. Você é uma pessoa incrível. Raif pergunta se ela gosta dele como amigo. Seida questiona como mais gostaria dele. Raif diz: do jeito que eu gosto de você. Seida fica arrasada, mas se retira para levar Arda na fundação. Seida garante a Arda que vai conseguir tudo do melhor para ele e que ele vai ser um grande destaque. Fazilete pergunta a Raif por que ele foi atrás da Seida e ele responde que quis saber por que ela saiu. Fazilete pergunta o que ela disse por ter ido embora. Raif diz que ela disse que o salário da boate vai ser melhor. Fazilete diz que para a Seida é só isso que importa, o dinheiro, e olha como ela os abandonou. Raif diz que ligou na boate e perguntou quando a Seida iria começar, mas descobriu que ela não irá trabalhar lá. Ele diz à mãe que sabe que ela demitiu a Seida. Fazilete se faz de sonsa e nega ter feito isso. Depois, Bahar chega à casa de Fazilete. Fazilete avisa que elas não irão mais trabalhar juntas, e que para ela já deu. Ela diz que não quer mais escrever sobre ela e que perdeu o interesse. Bahar diz que tá bom, que será como ela quiser. Fazilete paga a Bahar pelos dias que trabalharam juntos. Bahar não quer aceitar, mas Fazilete diz que é honesta. Fala até mais e fecha a porta na cara dela.
Doruk diz a Bahar que é um garoto burro, porque não consegue montar o quebra-cabeça, igual o Arda. Bahar diz que ele não é burro. O Arda tem essa habilidade de montar o quebra-cabeça, e cada pessoa tem sua habilidade. Batem à porta da casa de Seida. É Henry com Saltilmes. Saltilmes abraça Seida e diz: Mãe, você é tão bonita. Você também tá feliz de me ver? Seida está sem reação. Doruk pergunta quem é ele. Saltilmes diz que é filho dela. Seida diz que é verdade, que o Saltilmes é o irmão do Arda. Arda chega ali e vê Saltilmes abraçado em Seida. Ele se afasta. Saltilmes pergunta quem são eles. Bahar se apresenta e também apresenta Nissan e Doruk. Saltilmes debocha do nome de Nissan, dizendo que parece nome de carro. Doruk diz que eles têm nomes bonitos, mas Saltilmes diz que Doruk é pior ainda. Henry e Seida vão para a cozinha conversar. Ela abraça Henry, diz que ele é o melhor e que resolveu isso sem envolver o Arda. Seida diz que sabe que ele não tinha obrigação, que tirou tudo de seu bolso e não sabe como ela está grata com ele. Henry diz que tem um problema, que não foi resolvido, que o pai do Arda está o ameaçando e pediu mais dinheiro. Seida pergunta quanto, e Henry diz que pediu mais do que ele consegue pagar. Seida fica preocupada e diz: Então para que você veio, Henry? Veio para buscar o Arda? Veio deixar o outro menino e levar o Arda? Você não pode fazer isso, só por cima do meu cadáver. Henry diz que não vai levar o Arda embora, mas veio para deixar os Saltilmes. Seida pergunta como assim, e se ele não queria o filho dele. Ela diz que ele disse que iria cuidar dele. Disse que ela não era uma boa mãe, e agora viu que precisa das habilidades maternas dela. Henry diz que sua mãe teve que ir cuidar da irmã dela, e que ele precisa ir para a Alemanha, pois sua tia será operada. Ele diz que não pode levar os Saltilmes, e queria perguntar se ela não pode ficar com ele. Seida diz: E por que não sua namorada? Vocês não conseguiram um menino juntos? Henry diz que ela vai trabalhar. Bahar chega ali e diz que pode cuidar dos Saltilmes. Bahar diz a Henry e Seida que pode cuidar dos Saltilmes. Henry agradece Bahar e diz que precisa já ir, porque logo sai seu voo. Bahar diz a Seida que apesar de tudo, não pode deixar ela descontar nos Saltilmes, que ele é só uma criança inocente. Saltilmes faz Doruk de cavalinho e arma a maior confusão. Seida e Bahar tiram ele de cima de Doruk, e Nissan diz que ele pulou em cima do seu irmão do nada. Saltilmes diz que eles só estavam brincando de cavalo, e Doruk confirma. Saltilmes pergunta a Seida quem é o Arda. Seida responde que é o irmão dele. Saltilmes diz: Ah, é ele quem vai ficar com meu pai? Por que ele não fala? O gato comeu a língua dele? Bahar pergunta a Saltilmes se ele quer dormir essa noite em sua casa e brincar com a Nissan e o Doruk. Saltilmes abraça Seida e diz que quer ficar com a mamãe. Arda olha para Seida tristonho. Kismet diz a Sen que isso que farão é muito perigoso e não tem como saírem bem. Sen diz que ela tem razão, mas a Bahar poderia fazer isso. Kismet manda a Sen ficar bem longe deles. Depois, Sen liga para Bahar, mas ela não o atende. No dia seguinte, Bahar e Seida levam as crianças para se divertirem no parque. Seida diz a Bahar que a educação faz toda a diferença para autistas. Bahar diz que é claro. Seida diz que na verdade a educação é importante para todos, e é só olhar para os Saltilmes, que é um menino que não tem educação nenhuma. Ela diz a Bahar que os filhos delas, se referindo a Nissan, Doruk e Arda, são muito melhores que os Saltilmes. Bahar pede que a amiga não fale assim, que a culpa não é do menino e ele vai melhorar. Nissan chega ali apavorada e chama a mãe, dizendo que aquele menino levou o Doruk. Bahar e Seida seguem Nissan. Doruk está dentro de uma lata de lixo. Bahar tira o filho e pergunta por que ele estava ali. Saltilmes fica dando risada e Seida encara ele. Doruk diz à mãe que as pessoas jogam coisas importantes no lixo, até ouro, e o Saltilmes mandou ele procurar lá, e por isso foi. Depois, Enver chama todos para jantar em sua casa, e diz que o Arif também irá. Fazilet usa suas joias. Raif vê a mãe com a joia e a questiona. Ele diz que deu para Seida, e confronta por que ela está usando. Fazilet diz: Você deu esse brinco para essa ladra? Raif, furioso, diz: Sim, eu dei. Fazilet diz: Como você pode ser tão boba assim? Só porque ela sorriu para você? Elas são uma quadrilha.
Eu vi a Bahar vendendo isso com uma mulher ao lado e foram gravadas. Raif diz que sabia disso, mas Fazilet alega que ele só está as defendendo. Ela diz que a Seida só está usando ele e jamais irá perdoar isso. Seida diz a Bahar que não consegue amar os Saltilmes, e isso é demais para ela. Bahar diz que com o Arda ela é diferente. Seida diz: o Arda é meu filho. Bahar diz que o Saltilmes também é filho dela. Seida diz: não, ele não é o meu filho do coração. Não é, tá bom? Sabe quando dizem que quando você cria uma criança, você se torna mãe ou pai? Eu confirmo. O seu filho é aquele que você criou. É aquele que você faz absolutamente tudo. Eu curti cada segundo com ele. Eu sempre gostei do cheiro de bebê dele, quando nasceu. Eu amo ele, amo tudo dele. Não interessa se eu pari ou não. Bahar diz que isso vai melhorar com o tempo, que eles irão se conhecer. Seida diz à amiga que está com muito medo, e Bahar trata de consolá-la. Seida diz que está com muito medo do Arda ficar triste e não saber o quanto ele está triste. Bahar diz que isso não vai acontecer e que está ali com ela para sempre. Fazilet sai de casa rumo a Talabazar. As crianças estão brincando na casa de Enver, no quarto. Saltilmes destrói o brinquedo que Nissan estava montando. Nissan grita com ele mandando parar com isso. Sirin chega ali e Nissan diz que esse menino quebrou tudo. Sirin dá risada e Saltilmes ri para ela. Sirin manda Nissan montar tudo de novo e parar de gritar. Ela fica satisfeita pela atitude do Pestinha. Bahar diz a Seida que dizem por aí que as crianças mais problemáticas são as que mais precisam de amor, e isso é verdade. Ela diz que o Saltilmes foi criado sem amor nenhum, que ele precisa amar e ser amado por eles. Arif defende Nissan de Saltilmes e Doruk, que estão destruindo os brinquedos. Saltilmes pergunta se a Nissan é filha do Arif. Nissan diz: sou sim, e o que tem? Ela o abraça e Arif consola a menina. Doruk pede desculpas para a irmã e Saltilmes só dá risada. Seida entrega para Bahar o colar que o Arif havia dado para ela. Ela diz que estava arrumando umas coisas em casa e encontrou o colar. Bahar se relembra de quando Arif a presenteou com esse colar. Ela também lembra quando Sarp o arrancou de seu pescoço. No jantar da casa de Enver, todos se reúnem. Bahar está usando o colar de Arif. Depois de jantarem, as crianças voltam a ir para o quarto brincar. Arif percebe que Bahar está usando o colar e fica contente. Bahar agradece Enver pelo jantar. Sirin pergunta a Bahar como vai o trabalho. Bahar diz que não tem, e Sirin pergunta por quê. Bahar diz que a dona Fazilet decidiu não escrever mais sua história. Cínica, Sirin pergunta por quê, e que ela havia dito que a história era interessante. Ela diz que a dona Fazilet despediu as duas ao mesmo tempo. Enver manda Sirin parar de tratar de desanimar o clima. Sirin pega a revista que tem Fazilet usando as joias e faz questão de mostrar para todos na mesa. Para causar, Sirin diz a Bahar que as joias da Fazilet se parecem muito com as joias que ela vendeu na loja com a Bersan esses dias. Seida diz que é claro que não, e a joia que elas venderam foi dada pelo ex-marido da Bersan. Sirin diz que elas parecem iguais. Irritado, Enver arranca a revista da mão da maldita e diz que ela só quer arrumar problemas. Ele diz que tá percebendo o que ela tá insinuando e afirma que a Seida e a Bahar não são ladras. Sirin diz: deixa que eu explico. Imaginei que não iriam acreditar, então eu fui à joalheria e tirei fotos dos pares de brincos que elas venderam. Ela tenta mostrar para Enver a foto da joia. Enver não vê, afasta a mão de Sirin e diz que as meninas nunca fariam isso. Sirin mostra para Bahar e Seida e diz que são iguais, e se elas não reconhecem. Ela exige que Bahar diga algo e admita o que fez. Seida manda Sirin parar de perturbar. Sirin manda Bahar dizer então que não roubou isso. Bahar fica tensa. Nesse momento, batem à porta da casa de Enver. Sirin vai atender e é Dorsun com seus outros filhos. Sirin diz: surpresa, olha quem veio nos visitar. Enver pergunta a Sirin quem é ele. Sirin, víbora infeliz, diz: ele é o pai do Arda e veio buscar o filho. Seida fica abalada. Dorsun diz que veio buscar o Arda. Arif pede que ele se acalme e é tarde para levar uma criança. Dorsun diz que quando a questão é seu filho, não tem horário. Seida quase vai para cima de Dorsun e afirma que não vai dar o Arda para ele.
Enver diz que ele não pode levar o menino assim e que aquela é sua casa. Sirin diz que acha que é melhor só trazer o Arda. Seida vai pra cima da Cascavel e dá uns tapas nela. Sirin diz a Dorsun que a Seida é uma louca e ele não pode deixar o menino com ela. Enver manda a filha ir para o quarto, ficar com as crianças e não deixar eles irem para lá. Bahar expulsa Sirin, coloca ela dentro do quarto das crianças e a deixa trancada. Sirin faz questão de dizer para as crianças que o pai do Arda está ali e quer levar ele embora. Doruk pergunta por quê. Sirin, sem nenhum pudor, diz que é para ele pedir dinheiro nas ruas. Arif manda Dorsun e os outros homens irem embora e que estão estragando a noite deles. Um dos homens manda Arif não se meter. Arif quase vai para cima dele e diz que se não tivesse mulher ali, matava ele. Arif, Seida, Bahar, Dorsun e os outros homens discutem e se arma a maior confusão. Furioso, Enver pega a arma que tem no quarto de Sirin e aponta para todos. Todos se abaixam. Enver diz que ninguém vai tirar o Arda da sua casa e segue apontando a arma. Arif pede que Enver se acalme. Dorsun, tremendo de medo, diz: "Calma, amigo, nós só estávamos conversando. Já iremos." Com um rabinho entre as pernas, Dorsun e os homens vão embora da casa de Enver. Arif, Enver, Seida e Bahar conseguem se acalmar. Bahar pergunta de onde o Enver tirou essa arma. Enver diz que acha que era do Sarp, que encontrou em cima do armário, e iria perguntar para ela o que iria fazer com a arma.